Em audiência na Câmara, o ministro Sérgio Moro pediu aos deputados que aprovem a PEC da prisão após segunda instância. E quem conta pra gente é o Vitor Brown. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou a defender a proposta de emenda à Constituição que autoriza a prisão após condenação em segunda instância. O texto de autoria do deputado Alex Manente, do Cidadania, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora é analisado por uma comissão especial. Pela PEC, o trânsito em julgado de uma ação, ou seja, o momento a partir do qual a pena pode ser executada, poderia se dar já depois da sentença de segundo grau. Nesta quarta-feira, em audiência na comissão especial, Moro disse que a mudança é necessária porque o sistema atual é pesado e contribui para a lentidão dos processos. A minha avaliação é essencial, especialmente no âmbito da justiça criminal, abreviar o tempo dos processos. E, para tanto, é fundamental que o processo possa ser encerrado e já ser executada a decisão judicial a partir, pelo menos, do julgamento em segunda instância. Na avaliação do ministro, a autorização para a prisão após condenação em segunda instância deveria valer para todos os processos que estão em andamento. Já a PEC debatida na Câmara atingiria apenas os casos em que recursos ainda não foram apresentados ao STJ ou ao STF. Durante a audiência, Moro também criticou a criação da figura do juiz de garantias, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A figura do juiz de garantia, a introdução dela não foi bem planejada, tanto assim que dois ministros do Supremo suspenderam a medida. E várias questões que deveriam ter sido enfrentadas não foram. Vale para os processos pendentes, vale para o júri, vale lá para casos de violência contra a mulher. Moro também foi questionado sobre a morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega e o fato de o nome dele não ter sido incluído na lista dos criminosos mais procurados, divulgada em janeiro pelo governo, e justificou. Não é uma lista de todos os procurados, é uma lista dos mais procurados. E na avaliação técnica que foi feita, essa pessoa em específico não entrou. E se vê que nem sequer era necessária, porque a pessoa foi encontrada. E, lamentavelmente, as circunstâncias lá que vão ser esclarecidas pela polícia daquele estado, da Bahia, acabou sendo vitimada. Durante a audiência, o deputado Glauber Braga, do PSOL, ofendeu o ministro. E eu não tenho outra coisa a dizer a não ser chamar um ministro da Justiça que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas de capanga da milícia. É isso que ele é. Moro respondeu. O senhor não tem fato, o senhor não tem argumentos, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. As audiências públicas na comissão especial que discute a PEC da segunda instância devem continuar até o final de março. Após ser acusado pelo deputado Glauber Braga de ser capanga de milicianos da CCJ, Sérgio Moro respondeu no Twitter, abre aspas, não gosto desse jogo político, mas verdades precisam ser ditas. No projeto de lei anticrime, propusemos que milícias fossem qualificadas expressamente como organizações criminosas. Propusemos várias outras medidas contra o crime organizado. O PSOL de Freixo/Glauber foi contra todas elas, fecha aspas. Nessa quarta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública e o deputado bateram boca durante essa sessão sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Glauber Braga, do PSOL do Rio, afirmou que Sérgio Moro estaria protegendo a família Bolsonaro de investigações da Polícia Federal. Agora, os nossos comentaristas começam aqui com o Rodrigo Constantino e essa reação, esse atrito entre o ministro e um parlamentar. Bom, não chega bem a ser um atrito, né? É um chiado de uma figura deplorável da política brasileira, de um partido deplorável que defende inclusive a ditadura venezuelana de forma aberta e que sempre foi simpatizante de certa forma de criminosos em geral, principalmente quando blindados sob o manto da ideologia, né? Contra um ministro que é de certa forma uma figura que é um herói nacional, que é alguém que vem se dedicando ao combate à corrupção e à criminalidade no país, com um grau alto de sacrifício pessoal, colocando sua vida, sua família em risco, com um espírito público visível. Então, realmente não chega a ser um atrito, né? É um ruído que veio de um ser muito inferior e que mostrou apenas ali
que até mesmo o Sérgio Moro, que é realmente PhD em Zen budismo, né, conseguiu ali, não conseguiu 100% manter a calma, apesar do que a resposta foi muito elegante e muito contida, mas precisou ali, pelo menos, usar um rótulo, né, e foi um rótulo muito generoso para com essa figura, que é o rótulo de desqualificado. Isso é o maior elogio que alguém como Glauber Braga poderia receber na vida, porque é daí para baixo. Josias, isso é da política ou é baixo nível? Baixíssimo nível, né? O parlamento é uma coisa, um botequim é outra coisa. Num ambiente, os conflitos são solucionados com civilidade. No outro, as desavenças podem resultar em confusões, em rififis ali que evoluem para a pancadaria e para o destempero verbal. O que ocorreu nessa comissão da Câmara foram ali cenas típicas das piores biroscas de periferia. Um deputado não pode se referir a um ministro dessa forma. O deputado Glauber Braga até poderia confrontar o ministro Sérgio Moro, é do jogo, ele é da oposição, o ministro é do governo, mas isso precisa ser feito com civilidade, não da forma desqualificada como se deu na Câmara. Não dá para participar de debates numa comissão no Congresso como se os deputados estivessem com a barriga encostada no balcão de boteco de quinta categoria, ou com os cotovelos ali recostados numa mesa de ferro, dessas que tem os pés num formato de X e o tampo apinhado de garrafas de cerveja vazia. O Congresso não é isso. E a cena terminou de forma melancólica. O deputado Glauber Braga quase indo às vias de fato com outro deputado, delegado Éder Mauro, do Pará. Cenas deploráveis numa comissão da Câmara dos Deputados. Não é assim que a coisa tem que funcionar. De olho no relógio. Opa, perdão, Constantino. Não, eu só queria refrescar a memória do nosso ouvinte, nosso telespectador, de quem é Glauber Braga, ou pelo menos uma das ocasiões em que ele já se manifestou também. Na época do voto do impeachment de Dilma, que ele votou contra, obviamente, né, porque é cúmplice dessa quadrilha chamada PT, ele enalteceu a figura asquerosa do terrorista Marighella, que tem um livro sobre o manual de terrorismo urbano, né? Então, essas são as figuras heróicas sob o ponto de vista totalmente distorcido de alguém como Glauber Braga e do seu partido, que, repito, é um partido que sequer devia fazer parte de um jogo democrático, porque não é democrático em essência, defende ditaduras como Venezuela e Cuba. Então, essa é a figura que está atacando o Moro. Moro realmente é alguém muito, muito controlado para ter reagido de forma tão elegante diante de um insulto tão baixo de uma figura ainda mais baixa. Eu acho que a presença do deputado, do Glauber Braga, do PSOL no Congresso, isso é do jogo. O Congresso representa a sociedade, tem um pedaço da sociedade, pequeno, minoritário, mas que vota no PSOL. Agora, se você aceita participar do jogo parlamentar, aí você tem que respeitar as regras desse ambiente parlamentar. Não dá para se comportar no Congresso como se fosse um boteco de quinta categoria. Isso não é admissível. Inclusive, o Congresso deveria tomar providências para evitar que isso ocorra, porque nós estamos falando da casa que deveria representar a sociedade brasileira. E a sociedade não há de querer ser representada desta forma tão desqualificada.